dia a todos, povos. Para quem não me conhece, eu já fui apresentado, não preciso fazer isso de novo. Espera aí que eu estou só me acertando, pessoal, só um minutinho. Então, é engraçado o jeito que o Espírito Santo faz as coisas, o sopro dele, que ninguém consegue segurar, que ninguém consegue dizer, vai lá, faz isso, ou vem pra cá, faz isso, ele é livre. Este foi um dos últimos sermões que me marcou muito do pastor, quando ele ficou falando que Deus é livre, o Espírito é livre, o Espírito é livre. E essa semana, eu, o pastor e mais uns 8 garotos, homens, estamos num tempo de consagração durante 2 meses e tal, não vem tanto ao caso. Porém, a gente está meditando num texto, que a propósito vai ser o que eu vou falar e compartilhar com vocês hoje. E hoje de manhã o pastor também trouxe uma palavra na escola dominical que tinha tudo a ver. O que o pastor acabou de orar tem tudo a ver, e eu acredito que Deus vai mesmo mexer no coração de algumas pessoas específicas em relação ao chamado, em relação a... Tá, você não leva mais a vida que você levava antes, você mudou sua rotina, você acorda mais cedo no domingo, mas e aí? O que você vai fazer agora a partir disso, né? Então, é bom depender do Espírito porque ele faz do jeito dele, que é perfeito, e a gente não corre o risco de tentar estragar os planos dele e fazer do nosso jeito carnal. Então eu vou falar hoje sobre relacionamento, basicamente. Eu queria pedir para todo mundo fazer uma coisa já também, para quem está dormindo, dar uma acordada. Levantem loucamente e abracem o máximo de número de pessoas aí que vocês conseguirem. Vamos aí. Mas é para abraçar gostoso, com carinho. Toquem as pessoas, toquem-se uns aos outros. Cadê meu? Eu tinha de novo? Eu consegui. Não! Alex. Já, acho que a gente bateu um pouco na câmera. Auê. Voltemos ao Senhor. Ele nos despedaçou, nos sarará. Então, para algumas pessoas é gostoso isso aqui, para outras não. Eu era uma pessoa que não considerava isso algo gostoso, não era natural para mim. Tocar pessoas que eu não conheço, abraçar pessoas que eu não conheço, me expor para pessoas que eu não conheço e que, sei lá, não sabem nada da minha vida. E não dá para viver sem isso aqui. Não só na parte externa. Não dá pra gente não ter como uma comunidade o coração nosso na mão dos outros assim. Sabe como? Você chega na igreja aflito com um monte de coisa e fica relutando para compartilhar teu coração com alguém. Aí você vem e não aproveita nada disso aqui que acontece, o louvor não te toca,
Então segunda-feira é a mesma encheção, você não aguenta e a semana passa, até que chega uma hora que aquilo tudo solidifica no teu coração, fica duro, fica embaixo do tapete por anos. E você fica lá escondendo, você não quer levantar o tapete da tua casa para as pessoas verem a sujeira que está lá. Sendo que nós somos chamados para ser remédio um para o outro, para ser cura um para o outro, para ser amor um para o outro, alegria um para o outro. Eu espero que nessa manhã, tomara que eu não fale noite em nenhum momento aqui, mas eu espero que nessa manhã a gente consiga sair daqui entendendo que Jesus não está lá na cruz, que Jesus não está parado, estagnado no céu. Jesus está aqui, vários, estou vendo ele sentado nas cadeirinhas brancas. Então, se Jesus está aqui, por que a gente não se relaciona? Por que a gente não abre o nosso coração com os nossos irmãos? Por que a gente não pede oração para os nossos irmãos? Cristo está em nós e a comunidade ela cresce, ela cria raízes e uma estrutura, uma base sólida a partir do relacionamento sincero, a partir da nudez, que foi muito falado no começo do ano também. Nus e sóbrios, a gente tem que viver completamente despido para a comunidade, para os nossos irmãos. Mas vamos caminhar. Abram a Bíblia em Mateus 9, versículo 10. Mateus 9, 10. O título, o tema da pregação é Estar à Mesa. O A craseado, que é diferente de um anormal. Estar à mesa. Vou lá. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo isso, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. O que tinha acabado de acontecer aqui? No versículo anterior do que a gente leu, no versículo 9, Cristo estava andando pelas ruas, como sempre, e na coletora de impostos tinha um homem sentado, Mateus, judeu, porém odiado pelos seus, odiado pelo seu povo. Por quê? Porque ele era contratado a colher impostos do seu próprio povo, de uma forma nem um pouco saudável. Ele fazia coisa errada, o povo dele não gostava dele. Ele era irmão de Cristo, no que se diz respeito à nação, ao povo. Então Cristo estava por lá, Mateus sentado colhendo os impostos lá. Jesus, do jeito dele, com a palavra viva, não precisa fazer muita coisa, ele só fala: vem, me segue. Em Lucas ou Marcos, os evangelhos contam as mesmas histórias normalmente, né? Num livro, agora não lembro qual, se é Marcos ou Lucas, diz que Mateus levantou, largou tudo que ele tinha e foi seguir Cristo. Sim, parece que é fácil, né? Mas talvez seja mesmo, porque a voz de Jesus é que criou o mundo, né? Então ele só falou, Mateus largou tudo, não pensou duas vezes e seguiu a Cristo. O texto que a gente leu se passa na casa de Mateus. Mateus falou: então beleza, eu vou seguir Cristo. Em Lucas deixa bem claro que ele presta aquele banquete, aquele, almoço, jantar a Cristo. E é isso aqui que a gente acabou de ler. Só que tem um porém. Mateus era um publicano. Mateus não era um discípulo de Cristo. Mateus não andava entre os caras que estavam juntos de Cristo. Ele tinha um outro grupo, assim. Vamos supor que aqui era quem estava com Cristo. Aqui é o grupo do Mateus. Mateus estava aqui, Jesus chamou ele e migrou desse grupo para esse. Porém, ele tem toda uma história aqui. Tem muita gente envolvida, tem tudo. O coração dele está nisso aqui. Então Cristo começa a mostrar o
o quão importante é a gente estar em lugares com pessoas, independente de que tipo elas são. Se são crentes, se não são crentes. O relacionamento, isso que a gente acabou de fazer, de se abraçar, falar, de expor o coração, é algo especial para a comunidade, para a igreja, a gente precisa fazer isso. Porém, se isso aqui tudo, se o nosso coração exposto para o nosso irmão, a cura constante acontecendo, Jesus crescendo em nós, não sair por essas portas de vidro aqui, não vai dar certo. Pode ser que dure 1 mês, 6 meses, 2 anos, 3 anos, mas pode ter certeza, tudo que Deus derrama sobre a gente, todos os dons, tudo que você pode imaginar, não tem nada a ver com a gente. Nada a ver. A cruz não tem a ver com a gente. Tudo que Deus dá para nós é para servir, é para ir para outras pessoas. Então, Deus vem e derrama a presença dele sobre a gente, o nosso coração começa a ser tratado, as feridas vêm à tona e a igreja, os irmãos passam um remédio nos outros para curarem suas feridas e tal. Mas a gente tem um objetivo final que é voltar do lugar de onde Deus tirou a gente e fazer isso com as pessoas de lá. Cristo não tirou você do buraco que você estava para você vir aqui e viver a pampa na igreja sem ter que voltar e se sujar lá fora, sem ter que voltar e esquentar tua cabeça com pessoas que você não sabia lidar, pessoas que você, sei lá, às vezes odiava. Talvez ainda isso não começou a acontecer na tua vida, assim, nesse processo de Cristo te tirar de um lugar, começar a mover no teu coração algumas coisas e queimar no teu coração que você tem que voltar do lugar de onde você veio para resgatar todo mundo que ficou lá. Mas isso vai acontecer. Se demorar muito, não sei, pede para Jesus sondar o teu coração, mostra o que está errado, pede para ele gerar compaixão no teu coração, porque isso tem que acontecer. Essa história de mas eu não sou missionário, tempo integral e tal, eu cresci aprendendo essas coisas, mas hoje é muito simples para mim. Todo mundo tem uma missão, todo mundo é missionário, ninguém precisa ir para a África ou pegar um avião para ser missionário. É difícil a gente ser um missionário dentro da nossa casa, com quem a gente, sei lá, cresceu a vida inteira e tem os costumes, e tem as barreiras e os bloqueios, ou dentro dos nossos estudos, da nossa faculdade, do nosso colégio, do nosso trabalho. Às vezes é mais fácil o nosso coração incender em pensar, vamos fazer o evangelismo, vamos viajar, visitar os índios, que massa, tal. Mas aí quando Jesus te chama para você se relacionar com um primo teu, que você nunca conversou com ele, nunca expôs seu coração para ele, parece que aquilo é um tormento, assim, nossa, que difícil que é, não sei o quê. E esse é o chamado de Deus para cada um de nós, todo mundo aqui é missionário. Você não precisa largar seu trabalho para falar de Cristo, você não precisa pegar um avião para ser remédio para as pessoas. Você não sabe como está o coração da pessoa que está do teu lado agora. Sendo você super íntimo dela ou não, ela pode estar escondendo um monte de coisa de você. E Jesus pode estar querendo usar na tua vida para simplesmente, quando eu falo simplesmente, é porque é simples, o evangelho é simples, sentar do lado dela, dar um abraço nela. Quantas vezes isso já aconteceu? De eu sentir que a pessoa estava precisando, assim, sei lá, conversar, fazer alguma coisa. Meu Deus, o que eu faço? Nossa, está difícil, não sei. Eu simplesmente sentava e as coisas começavam a acontecer. Todo mundo tem uma necessidade de ter o seu coração tratado por outra pessoa, principalmente na família de Cristo. Então, não dá para ficar aqui dentro, não dá para a gente reter tudo isso, guardar dentro de uma mochila e esconder para nós. Esses são os talentos que Deus derrama sobre a gente e a gente tem que fazer eles virarem 10.000 vezes mais, sei lá, quantas vezes vocês quiserem. Então, Mateus, o publicano, odiado pelo seu povo, como eu já falei, e no versículo 10 fala que eles estavam à mesa com muitos publicanos, Mateus, a crio dele, a galera dele, os caras que cobravam, e pecadores. Mas esses pecadores aqui não é um pecador tão simples quanto a gente pensa, né? Não que existe, sei lá, um pecador pior que o outro. Todo mundo pecou e se lascou. Jesus é bom, né? Mas esses pecadores aqui, eles falam especificamente de pessoas que tinham uma vida completamente errada e exposta. Eles não estavam nem aí para o que os outros pensavam.
Infelizmente a gente peca durante a semana, a gente peca, sei lá, tropeça. Mas esses caras pecavam deliberadamente, eles não estavam nem aí, eles rasgavam mesmo, vou fazer e se exploda. Eu sou isso aqui mesmo. Então, esses caras estavam nesse grupo, na mesa. Quem mais? Prostitutas. Esse pecador se atribui também às prostitutas, provavelmente tinha mulher junto. E na cultura dos caras, vocês sabem o que é uma prostituta. Tinha o que mais? Tinha ladrão. Além dos cobradores de impostos, tinha ladrão também. É só a gente da pior aqui, olhando moralmente essa cultura deles, né? Tipo, era gente que pessoas santas não se relacionavam. Não dá, os caras são totalmente depravados, totalmente sujos. Como que a gente vai sentar com os caras? Como que a gente vai se relacionar? E Jesus já chega inventando tudo já. Por quê? Primeiro ele já estava lá na rua, ele não estava dentro da igreja, ele não achou Mateus dentro da igreja. Ele achou Mateus fazendo coisa errada, lá numa coletora de impostos. Lá. Então ele estava lá, chamou Mateus, Mateus falou, demorou, vamos, larguei tudo. Partiu morte, partiu cruz. E aí ele deu um banquetezão para Cristo e tinha um monte de gente junto. Tipo, isso que a gente vai fazer não é um culto, só os crentes vêm, não, vem galera, vem. É tudo nosso. E aí Cristo já começa a arrebentar aí, principalmente para os malas que ficavam só olhando para ele e apontando o dedo, não sei o que, Cristo andando com os caras e tal, blá blá blá. Então Cristo chega e se senta com a escória, com os piores daquele tempo. Legal, numa palavra específica do versículo 10, que é este a mesa, que em Lucas 5, não precisa ir não, foi mal, voltando. Alguns dos evangelhos que contam a mesma história, fala que Jesus estava reclinado à mesa. A mesa dos caras não era que nem a nossa, sei lá, às vezes tem umas pessoas que têm uma mesa gigante assim na casa, parece o Riquinho Rico lá, aquela mesa de 200 metros assim, e cada um senta de um lado e as pessoas acabam não se comunicando muito e tal. Esse era um momento muito especial e sublime na cultura dos caras, se reunir para comer. Existem várias passagens falando a respeito da ceia, falando a respeito de quando eles se reuniam para comer, de esperar uns pelos outros, de ter que se lavar para comer e tal. Então, vocês conseguem perceber que Jesus estava dividindo o coração dele, dividindo o momento dele com pessoas que, no olhar farisaico, não eram dignas de ter a companhia dele, porque ele era um ser todo santo que não pecava, ele se dizia Deus. Cristo estava com os piores, ele só não estava, sei lá, na frente de um bar conversando com alguém, não, ele estava muito perto dos caras, ele estava muito próximo dos caras. Eles meio que se sentavam no chão, sei lá, as mesas eram baixas e eles comiam assim. Então não tinha muito esse conforto de eu sento na minha cadeira, você senta na tua, tal. Não, cara, os ladrões, as prostitutas, os publicanos estavam ralando pele com Jesus, entendeu? E é exatamente isso que a gente é chamado para fazer, mas a gente vai falar mais sobre isso no decorrer da mensagem. Então, a mesa. Primeiro ponto, tentei dividir os meio desorganizado, mas acho que vai dar certo. Primeiro ponto, para nos sentarmos à mesa, acraseado, precisamos morrer. Então o evangelismo só acontecerá, a missão só acontecerá a partir de um relacionamento sincero. Não tem como acontecer o evangelismo, não tem como você mostrar do Deus que te salvou e transformou o teu coração sem você mostrar o teu coração para a pessoa. Que massa, cara, legal, tá difícil a tua vida, Jesus te ama, cara. Legal. Não estou falando que é errado você falar que Jesus é uma pessoa, isso não é mentira. Mas a gente acaba, da mesma forma que o nosso relacionamento com Deus e com a igreja é superficial, o nosso relacionamento com as pessoas lá fora não vai ser intenso, impossível, você não vai conseguir expor o teu coração, primeiro porque você não tem esse relacionamento intenso com o Pai. E mesmo que você tenha um pouquinho de relacionamento com Deus, o que eu digo relacionamento é intimidade, sinceridade. Deus, meu coração está assim, eu estou cansado, não quero mais saber de igreja, não aguento mais isso. Se você não tiver isso com Deus,
com a comunidade, você não vai conseguir transmitir isso para as pessoas. O teu coração está trancado, 7 chaves, está blindado. O evangelismo não é simplesmente você falar de Cristo para uma pessoa, ou você, com amor, apontar algum erro dela, sei lá, falar que ela tem que mudar. O evangelismo é você expor o teu coração, da mesma forma que uma pregação é você colocar o teu coração aqui, que o louvor é você colocar o teu coração. Tipo, não é isso aqui, não tem nada a ver com o que está por fora. Quem atenta às coisas de fora são os fariseus, a gente precisa atentar para o que está aqui dentro. Então o evangelismo vai acontecer a partir do momento em que a gente se despide. Primeiro para com Deus, para com a igreja e depois para os que estão lá fora. Eu vou ler um texto, agora vocês podem ler, que é Filipenses 2. Filipenses. Vocês falam. Filipenses 2, 5. Vamos à morte. Todo mundo achou? Quem achou, diga achei. Achei. Quem não achou, diga não achei. Todo mundo achou? Foi lá então. Filipenses 2, 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Preste atenção, hein? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse texto aqui, Filipenses 2, do 5 ao 11, talvez resuma os 33 anos que Cristo passou na terra. A encarnação do Deus soberano numa pessoa, de carne, pele, osso, cabelo. Isso aqui resume a vida de Jesus Cristo. Então, o nosso ponto é, para nos sentarmos à mesa, precisamos morrer. Então, começa pensando isso aqui. Cristo é Deus. Esse texto deixa muito claro para nós. Cristo é Deus. A gente precisa entender isso porque às vezes a gente acaba atribuindo Deus a um ser super distante que está escondido lá no céu, e Jesus, um ser talvez inferior, e Jesus é mais de boa, assim, ele é mais amor, né? Deus andava fogo lá no Velho Testamento, e Jesus não, ele veio abraçar e tal. Não, Deus é Jesus, Jesus é Deus, Deus encarnou, ele veio à terra, e ele abriu mão, Cristo abriu mão do ser Deus. Ele é Deus, mas ele abriu mão disso. Cristo é Deus, ele abriu mão de ser Deus e se fez homem. Beleza? No versículo 7, fala assim: antes a si mesmo se esvaziou. Essa é a primeira palavra que eu quero destacar nesse textinho aqui, que é o esvaziamento de si. Cristo se esvaziou da glória dele. Era impossível um Deus infinito, enorme, grandioso caber dentro disso aqui. Cristo se esvaziou. Ele veio aqui sofrer, ele veio aqui ter dor, ele veio passar frio, passar calor, ele veio ter dor de barriga, ele veio ter dor de cabeça. Cristo não estava privado dessas coisas. Ele virou homem. Vocês têm que ir entendendo um negócio que é fantástico, que Cristo é homem. Isso ajuda muito a gente a poder compartilhar o nosso coração com Ele. Ele não é um ditador que está lá em cima, longe, não, Ele é homem. Ele é homem, Ele é homem. Ele veio, Ele sentou com os caras, Ele sentou na mesa com os caras, Ele encostou a pele dele nas prostitutas. Ele é homem, Ele se relacionou. Mas, para o objetivo final de Deus em Cristo ser completo, Ele precisava primeiro se esvaziar da glória dele. Segundo,
Ele abriu mão dos seus direitos e privilégios. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Jesus não precisava mesmo servir ninguém. Ele é autossuficiente, ele não precisa de nós, ele não precisa de nada, ele é, simplesmente. Então, primeiro ele se esvazia da glória dele, ele abre mão do ser Deus, vem para a terra, serve as pessoas. Todo o ministério de Cristo é serviço. A cruz de Cristo é uma forma de ele servir a gente com algo que Deus deu para ele. Da mesma forma que o pastor serve pregando, que o Léo serve filmando e afins, Cristo tinha algo que não era exclusivo dele, que não tinha que ficar para ele, que era para dividir para as pessoas. Então ele se esvaziou, ele abriu mão dos seus direitos e privilégios, e uma marca da vida de Cristo foi a renúncia também. Então, versículo 7: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Então ele se esvaziou, abriu mão dos direitos, renunciou tudo que ele tinha. A própria palavra fala que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus não tinha carros ou bois para caminhar naquela época, dinheiro. Ele renunciou tudo, a vida dele foi renúncia. Ele entendeu o propósito dele, ele entendeu o chamado dele. Engraçado falar isso, né? Mas tenta pensar isso na tua cabeça. Ele sabia que o chamado dele não era para ele, ele sabia que o chamado dele tinha a ver com as pessoas. Ele tinha a vida dele com o Pai, ele conhecia o coração do Pai, o Pai conhecia o coração dele. E então, beleza, agora vai, faz a mesma coisa com as pessoas. Ele conhece o coração delas e deixa elas conhecerem o teu coração. E isso aí, se esvaziou, abriu mão dos direitos, a vida de Cristo foi renúncia, e ele se humilhou. Essa própria passagem que a gente leu de Mateus, se a gente parar para pensar naquela época, foi meio humilhante assim para Jesus, né? Porque ele andava por lá fazendo milagres, fazendo um monte de coisa, as pessoas olhavam para ele e se espantavam, e aí do nada ele vai e senta na mesa com ladrões, com cobradores de impostos, com prostitutas, com tudo que você pode imaginar. Ele não estava mesmo nem aí para a reputação dele. Ele não estava ligando para o que as pessoas iam achar dele. Então, vai se ligando que tudo isso aqui que Filipenses fala, que Paulo fala aos Filipenses, da vida resumida de Cristo, tem que acontecer com a gente, para que o objetivo final seja cumprido na nossa vida, que é o quê? Ele se esvaziou, ele se humilhou, ele se fez a semelhança de homens, ele assumiu a forma de servo, e Deus exaltou e colocou o nome dele acima de todo nome. Então, a única forma do Cristo vivo, do Deus vivo, ser exaltado na nossa vida, ser o nome acima de todos os nomes no nosso coração, no meu e no teu coração, é se a gente seguir os passos que Cristo seguiu, esvaziando-se de nós mesmos, abrindo mão dos nossos direitos que a gente tem, se humilhando, assumindo forma de servo. Senão, esqueça, não vai acontecer nada. Não vai acontecer. Não vai ter como Cristo fluir da tua vida, porque a tua carne ainda fala mais alto que o Espírito que tem dentro de você, né? E caso ainda não tenha, que Deus dê graça e toque teu coração. Em nome de Jesus, né? Então vamos adiante. Voltem para Mateus 5. Mateus 9, não tem nada a ver, desculpa. Então, dando mais resumido no que eu acabei de falar, Cristo encarnou, completou seu objetivo, Deus o exaltou. Não existe outra forma de se viver para nós, não existe outro lifestyle para nós, senão a nossa morte, para que Cristo seja exaltado em nós. O evangelismo vai ser pesado se a nossa carne não estiver morta, se Cristo não aparecer em nós. Os nossos projetos, as coisas que a gente tenta fazer por aí ou na igreja, não são constantes, porque a gente não se humilhou, a gente não se esvaziou o suficiente, a gente não morreu o suficiente para nós. Outra parte que fala a respeito disso, de morte para a vida de Cristo ser gerada,
É o texto de Efésios que fala que Ele nos deu vida, estando nós mortos e tal. Então Cristo deu uma vida para nós, mas para isso acontecer Ele teve que morrer. Para você gerar vida nas pessoas, você precisa morrer para você. Então perceba uma coisa, que o Evangelho sempre diz respeito a perdas. Não é ganho. Pedro fala que em Cristo nos foram dadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Cristo deu tudo para nós na cruz. Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele deu tudo que a gente precisava na cruz. Acabou. Provavelmente a nossa vida será marcada por mais perda do que conquistas. Falando fisicamente, falando do nosso coração também. Perder o direito que você tem, por exemplo, a gente está vivendo em comunidade, direito que você tem de dormir mais cedo porque você está cansado. Um outro cara chega lá no quarto acelerando, cantando alto, assim. Cara, perdeu. Você vai fazer o quê? Você foi chamado para viver em comunidade. Se a gente não vive uma vida de renúncia e de perda, é porque a gente não está se relacionando com as pessoas. As pessoas, inevitavelmente, vão sugar da gente. Então, se a sua vida está muito confortável, Deus não tem te chamado para renunciar a coisas, é porque você não está se relacionando. Pode ter certeza, comece a andar do lado de pessoas que o calo vai ser esmagado. Você vai ter que começar a renunciar, você vai ter que começar a morrer para os seus direitos, para... Não sei, vamos pensar em coisas do cotidiano, dormir, sei lá, você que tem um irmão, não sei, me ajude, fale alguma coisa a respeito disso aqui. O dia a dia, exemplos de morte no cotidiano, no nosso trabalho. O chefe chega lá estressado, falando um monte de coisa, não sei o que, você está numa paz, você acabou de vir daquele retiro, você está em chamas, e aí a tua ira já acende, você quer falar alguma coisa, não, você perdeu o direito de poder cobrar algo dele, deixa o cara, entendeu? É meio que ser pisado pelas pessoas, as pessoas passarem por cima de ti. E isso aconteceu com Cristo, isso aconteceu com todos os apóstolos e com todo mundo que resolve viver piedosamente por Cristo. Todos serão perseguidos, todos serão pisados. Tem uma frase que eu amo do Foster, do Richard Foster, que eu escrevi na parede do meu quarto. Ninguém pode ferir alguém que escolheu livremente ser pisado. Repetindo, ninguém pode ferir alguém que escolheu livremente ser pisado. Você entende que ao mesmo tempo que você morre, que você se humilha, que você põe a boca no pó, você está blindado para as pessoas de uma forma positiva. Elas vão te massacrar, elas vão te sugar, elas vão te bater, elas vão fazer tudo, mas, cara, eu escolhi me esvaziar. Imagina se Cristo, na metade da crucificação, falar: não, chega, não estou aguentando mais isso aqui, não dá. Acabou, não ia acontecer nada, não ia existir, sei lá, o mundo, tudo veio existir a partir dele. Mas então, a gente só vai conseguir viver em comunidade se a gente morrer. Se a gente não buscar a nossa morte todos os dias e vivermos humilhados todos os dias, a gente não vai cumprir o objetivo de Deus para a nossa vida, que é: se esvazie, você já tem tudo. Se esvazie das coisas que sobraram, dos teus desejos carnais. Se esvazie, se humilhe para que Cristo seja exaltado na tua vida e você consiga se relacionar com as pessoas. Prossigamos. Segundo ponto. Primeiro para nos sentarmos à mesa precisamos morrer. Então vocês estão entendendo que esse sentar à mesa é se relacionar, é evangelizar, é fazer missão, é pregar. Dê o nome que você quiser. Eu dei sentar à mesa porque é algo íntimo, é algo gostoso. Segundo, para nos sentarmos à mesa precisamos nos envolver. Esse aqui é um outro ponto que, se o um não acontecer na nossa vida, que é de a gente morrer, o dois não vai rolar. Se envolver. Isso aqui é algo mais íntimo, é algo que precisa de mais tempo para acontecer, de mais relacionamento, de mais sentadas à mesa com pessoas. Para mim, às vezes é fácil chegar, encontrar um louco lá e falar: ô cara, e aí e tal, Jesus ama você, posso fazer uma oração com você, não sei o que. Mas aí começa a ser mais difícil quando eu tenho que sentar do lado desse mesmo cara e conviver com ele todos os dias no meu trabalho, na minha faculdade. Aí eu falo: cadê o Jesus te ama? Que eu falei pro cara: eu não estou conseguindo amar o cara, então é mais difícil. Por isso que a gente precisa morrer para cumprir o propósito de Deus para nós. Cristo estava gastando tempo com os caras. Estou falando caras para ficar mais de boa. Cristo não estava emburrado com vontade de ir embora. Todo mundo já passou por isso e, sei lá, vê gente assim, principalmente, por exemplo, festa de família.
Almoço, o cara já começa a se estressar. Ai, meu Deus, não sei o que, tem jogo do Corinthians hoje na Globo, não sei o que, começa a reclamar e tal, não sei o que. O cara não está morto ainda. Se ele não está morto, não vai existir relacionamento. Os familiares dele, o sangue dele não vai conseguir amar ele, não vai conseguir se envolver, não vai conseguir se relacionar. Então, de prontidão, a gente tem que estar, pela graça, sempre com um espírito alegre, sempre com vontade de se relacionar com as pessoas. Mas isso, se for gerado pela nossa própria força, vai durar uma semana ou mês. Então, voltando, nós precisamos morrer para nos relacionarmos, para nos envolvermos com as pessoas. O sentimento que ardia no coração de Cristo, para ele estar fazendo aquilo, para ele estar lá no chão com aquelas pessoas, está no versículo 12, que diz assim, alguém lê aí para tomar uma aguinha, fazendo favor? 12. Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Então, Cristo tinha um único objetivo. Ele não estava lá por estar, ele não estava lá para ser contra a cultura. Eu estou aqui andando com os pecadores porque eu não sou um crente bitolado, eu sou descolado. Eu vou lá no bar com os caras, vou no show com os caras, mas beleza. O objetivo de Cristo é muito claro, quando ele fala: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. O que ele estava fazendo lá? Ele estava sendo cura para as pessoas, ele conhecia o coração das pessoas. Por que ele conhecia? Porque ele se envolvia. Por que ele se envolvia? Porque ele estava morto para a carne dele. Então, todos os nossos relacionamentos precisam ter um objetivo final, um foco, um combustível, que é: eu tenho a cura em mim, eu tenho algo em mim que eu posso compartilhar com essa pessoa. Porém, você só vai conseguir compartilhar isso com essa pessoa se você for movido por amor. Deus nos deu todas as coisas, todos os dons e tal. Se tudo isso não for movido por amor, não vai dar certo. Por isso que Paulo fala: o amor é o dom supremo. Porque se o amor não estiver na frente do teu pastoreio, se o amor não estiver na frente da limpeza do chão, se o amor não estiver na frente do relacionamento com as pessoas, não vai rolar. Tem uma parede, não vai, você não vai conseguir tocar o coração das pessoas. Mas para amar, voltando, você precisa se esvaziar, você precisa morrer para si. Então, esse texto aqui é fantástico. Todos os nossos dons, todos os nossos relacionamentos precisam ser ditados, precisam ser impulsionados, movidos pelo amor que a gente tem por Cristo e, consequentemente, pelas pessoas. São os dois principais mandamentos. Se ama Jesus, se ama as pessoas. Se você ama as pessoas, fechou. Jesus vai aparecer através de vocês, as pessoas vão começar a se converter ao teu lado. A oração de cura que você faz agora vai ser diferente, porque você faz porque você ama o coração dela. Não porque, vamos ver se vai acontecer, tem um poder em mim. Não, é o amor, é a compaixão no teu coração que arde e faz você exercer os dons que Cristo te deu. Então, uma das missões de Cristo na Terra, ou talvez todas elas, se resuma nisso: foi restaurar o relacionamento do homem para com Deus. O relacionamento do homem com Deus foi perdido no Éden. Todo mundo conhece a história de Adão e Eva. No Éden estava tudo legal, estava sussa. Deus falava com Adão, eles conversavam, eles davam uma banda pelo jardim. Deus, imagina que gostoso, Deus mostrando os pés de laranja, maçã, as frutas, os animais para Adão, assim, gostoso, né? Então, o Adão vai lá, vacila, peca, ele e a Eva. O relacionamento que eles tinham ali, já era, aconteceu um bloqueio, fendeu o chão, não tinha mais como o homem se relacionar com Deus. Durante o Velho Testamento, Deus levanta os profetas, os sacerdotes, homens específicos que Deus falava, se relacionava, para o povo não ficar perdido. Mas o povo em si não conseguia falar com Deus. Vamos supor que eu era sacerdote lá de Israel, Deus falava para mim algo aqui quietinho, que vocês não ouviram, e eu vinha e falava para vocês, e era isso. Não tinha mais vocês com Deus diretamente, entendeu? Então o objetivo principal de Cristo é fazer esse ligamento de novo. Estava estourado, ele veio. Cristo é a cola que entrou entre Deus e nós. Estão entendendo? Então o nosso objetivo também é levar os homens caídos em seus pecados, mortos em seus pecados e delitos, de novo a Deus, porque eles estão separados de Deus. O pecado deles separa eles de Deus. Como que a gente vai fazer isso? Cristo está em nós. Amém?
Amém mesmo? Como que Cristo vai aparecer através de nós? Vamos voltar, através do relacionamento. Como que a gente vai se relacionar com as pessoas e mostrar Cristo para elas? Morrendo, se esvaziando, nos humilhando. Então, não tem erro, não tem erro, é isso. A gente precisa morrer para se relacionar, para Cristo aparecer através de nós, as pessoas serem religadas com Deus. Tem um texto legal, que vou só passar por cima rapidinho, que é Colossenses 1,15, que fala que Cristo é a imagem do Deus invisível. Então, os caras estão aí andando na rua agora cegos, mortos em seus pecados e delitos, e eles precisam ver Deus. Cristo é o Deus invisível. Cristo tomou uma forma, assumiu uma forma de homem para que pudéssemos enxergar o Deus invisível. Cara, é tudo a mesma coisa. Você tem que pensar, Cristo é o Deus invisível, Cristo está em você. Para as pessoas serem convertidas, para as pessoas irem até Cristo, você precisa ir até elas. A igreja não vai encher do nada, não vai descer uma excursão aqui de... Aí galera, nós somos todos pecadores, chegamos para nos convertermos, porque é muito massa. Não vai acontecer isso, cara. Não vai mesmo, não é fácil. É a gente que tem que fazer uma excursão, uma viagem de uns anos, de morte. A gente vai se relacionando dentro de um ônibus, um vivendo com o outro, um se esfolando o outro, vamos morrendo. Quando a gente chegar no desembarque, é todo mundo morto, vazio de si, com Cristo vivo, e aí o evangelismo começa a acontecer. Amém? Então, o último ponto, vamos resumir. Primeiro, para se sentar à mesa, está tudo errado no nosso papel aqui, precisamos morrer. Segundo, precisamos nos envolver. E o terceiro, para nos sentarmos à mesa, precisamos servir. Versículo 13, Cristo fala: Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Algumas versões aí provavelmente falam sacrifícios, né? Eu prefiro isso porque é mais fácil, sei lá, holocausto é uma palavra mais difícil para mim. Então, misericórdia quero e não sacrifícios. Então, voltando ao que eu estava falando no começo. Quem começou a embaçar com Jesus estar sentado à mesa lá foram os fariseus. Esses caras só se ligavam em fazer as coisas certas, em cumprir toda a lei. Eles achavam que estavam cumprindo a lei. E era tudo muito externo, tudo muito superficial. Assim, não, esse cara está muito errado. Não, eu faço isso aqui, eu faço aquilo, não sei o que, não sei o que. Então, o farisaísmo... ele é você atentar às coisas que se veem, não se importar com o coração das pessoas. A gente que tem Cristo consegue olhar para esse texto e ter um coração movido por amor. Que massa! Jesus, Deus estava se relacionando com uma mulher lá que era, sei lá, viciada na profissão dela, no sexo, ou ela também não tinha de onde tirar sustento, ela tinha que se prostituir. Cristo estava se relacionando com aquela mulher. Isso é muito gracioso, é muito gostoso. Mas esses caras que não atentavam para as coisas ocultas, para as coisas invisíveis, eles olhavam para o de fora. Ixi, o cara que se fala a Deus ali está se envolvendo com uma mulher que é totalmente impura, não sei o quê. Então, o serviço vai acontecer se todos esses dois pontos acontecerem e a gente estiver disposto a nos envolvermos com as pessoas a fim de servi-las. Eu pensei numa coisa quando estava escrevendo, assim, falei, imagina se a gente serve aqui agora, cada um vai para um lugar assim, vou falar de um homem especificamente. Está lá naquela rua atrás da catedral lá, da Tiradentes, que é pico de prostituição a rodo ali, travestis e tal. E aí o homem está lá, chega do lado da profissional lá, do sexo, e começa a conversar com ela. E começa a se envolver com ela. Aí passa o ônibus da tua igreja, voltando do retiro lá, todo mundo louco na janela. Jesus, meu Senhor. E aí os caras olham você conversando com a prostituta lá. Vamos supor que era meia-noite. Ixi, acabou, cara. Acabou. Você vai voltar, os caras vão te esculachar, não sei o que. Então o serviço vai acontecer se a gente estiver disposto a nos envolvermos com as pessoas e morrer porque falam pra nós, tipo, você vai fazer o quê? Você vai evangelizar crente? Beleza, ninguém vai falar nada, você está se envolvendo com cristãos. Você vai na igreja, que bom, cara. Maravilhoso, você se envolve com a sua família, legal, glória a Deus. Mas e os caras que estão precisando? E os doentes para os quais Cristo veio? Os caras estão, sei lá, paraplégicos, eles não vão conseguir andar aqui, eles estão se arrastando pelo mundo. Nós temos tudo, nós temos as pernas que eles precisam, entendeu? Então o negócio é para fora, É para fora.
mas sempre em mente que é tudo pela graça de Cristo, porque eu sou prova de que se não for na graça, se você não entender a parada, você vai cansar, você vai chutar o pau da barraca, você não vai aguentar. Se não tiver morto para você, o negócio não vai acontecer. Então, estou terminando. Guarda só um minutinho. A finalidade da nossa morte. Isso aqui é o resumo de tudo. Terminei. A finalidade da nossa morte, do nosso envolvimento e serviço, é fazer com que. Olha que profundo que é isso. É fazer com que o Deus invisível seja visto. Ou seja, Cristo aparecendo em nós. E da mesma forma que a bondade e o amor de Cristo nos conduz ao arrependimento, a nossa bondade, nosso amor, o nosso serviço, nosso envolvimento conduzirá os pecadores ao amor de Cristo. Você não vai sair daqui agora, beleza, eu preciso me envolver. Vai lá hoje no almoço da família lá. Começa a apontar dedo para todo mundo e tal, não vai acontecer desse jeito, é através do amor. É através do amor. A gente não funciona através da pressão, através da ira, através da porrada. Claro que a repreensão, a surra do pai às vezes é no amor. Deus usa de métodos específicos para demonstrar o amor. Mas nosso impulso tem que ser o amor para nos relacionarmos com as pessoas. Então, o versículo 13, só para finalizar. E, porém, aprendeu o que significa misericórdia que era e não holocaustos. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Teu objetivo não é ficar dentro da igreja. O objetivo é ir atrás dos pecadores e conduzi-los ao arrependimento, porque Cristo está em você. Você não precisa de mais nada. Amém? Amém. Eu queria orar rapidinho e também pensar. Coloca uma música aí, fazendo um favor. Tem um som que eu ouvi ontem, lá na IBB, da Batista do Bacaxiri, que eu gosto muito. Tem tudo a ver com isso aqui. É meio rapidinho assim, mas se você quiser fechar o olho para tentar meditar, refletir na letra, tem tudo a ver com o que a gente falou aqui. Em seguida a gente vai orar já, beleza? Só deixa o Lucas por. Pode dar o play, DJ. Essa música é baseada no texto de João que fala: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Então, o que eu falei? Deus veio, se fez carne, habitou entre nós com graça e verdade, e nós vimos a glória de Deus porque Ele estava aqui, Ele estava no meio das pessoas. As pessoas viram Deus porque Ele estava no meio das pessoas. A gente já tem que fazer isso. Exaltado Tu és Jesus, Tu és nosso Senhor e Rei. A palavra que dita foi, a promessa que se cumpriu. Assim mesmo se esvaziou, e entre nós veio habitar. Sua glória então brilhou, a verdade veio
Tua palavra, Pai. Obrigado porque ela se revela de várias formas, numa música, num sermão, numa conversa, na Tua natureza. Obrigado pelo privilégio de ter feito isso aqui na total dependência do Senhor. Eu te preciso, Pai. Eu preciso morrer hoje, amanhã, terça, quarta. Eu preciso morrer para mim, para que o Senhor apareça, Pai. Para que a graça e a verdade do Filho único do Pai seja revelada através da minha vida. Que todo mundo aqui entenda, Deus, que sem morte não existe vida, Deus. Sem morte não existe vida. E aí a nossa vida vai ficar chata, porque as coisas que o Senhor deu e dá para nós vão mofar dentro do nosso coração. O evangelismo incendeia o nosso coração. Amar as pessoas, servir as pessoas, pensando em Cristo, incendeia o nosso coração. Não deixe a gente ter uma vida chata, uma vida monótona. Revela isso para algumas pessoas aqui que estão desanimadas, que estão sem vontade de servir, que estão sem vontade de fazer as coisas da igreja, que elas precisam, Deus, se arrepender, morrer, Deus, para as vontades delas, para que Cristo acenda dentro da vida delas, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Que essa comunidade, Deus, seja um manancial, Deus, para os publicanos, para os pecadores, para tudo que existe por aí de fora de gente que não te conhece, Pai. Mas que esse quadrado aqui que a gente se encontra, Deus, se ainda é uma piscina cheia de água, porém com essas portas fechadas, que o Senhor abra as portas agora para que essa água inunde essa cidade, inunde esse bairro, inunde as nossas casas, Pai. Nós temos a vida em nós, Pai. Obrigado, faz a gente entender isso. E louvado seja o Teu nome, Jesus. Amém.